Vamos nessa, gente. Se você não me conhece ainda, eu sou Rodrigo Brito, eu sou pastor da Simples Igreja e nós estamos aqui na nossa série de 5 minutos, trazendo uma palavra para começar o seu dia, aquele intervalo que você pode ter no seu trabalho. 5 minutos do seu dia para você edificar a sua fé. O tema dessa nova série de mensagens é Famílias Edificadas. Provérbios no capítulo 9, no versículo 1, diz assim para nós: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Colunas, queridos, é a parte mais importante de uma casa. É aquilo que sustenta, é aquilo que fortalece, é aquilo que mantém de pé uma casa. Mas é lógico que nós não estamos aqui falando sobre construção civil, nós estamos aqui falando sobre edificação familiar. O que é uma família edificada na rocha? O que é uma família firme em Deus? O que é, ou quais são os princípios que uma família precisa ter para que essa família seja feliz, bem-sucedida? Nós já falamos que a primeira coluna é a coluna do amor, a segunda coluna, a coluna da verdade. E a terceira coluna que eu quero compartilhar com você nesse momento é a coluna que toda família precisa estabelecer dentro dessa família: o temor ao Senhor. Deixa eu te explicar, temor não significa terror de Deus, não significa ter medo de Deus. Temor ao Senhor significa dar preferência a Deus. Temor ao Senhor significa dar honra, concordar com Deus, com a sua palavra e com a sua vontade. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que muitas famílias, isso não é um papo de religião, não é apenas um papo de um pastor, mas muitas famílias estão quebradas, muitas famílias estão destruídas. Por quê? Porque essas famílias nunca perguntam a Deus a vontade dele dentro de várias situações que podem estar ocorrendo. Então, muitas famílias estão sendo destruídas por causa de brigas, ciúme, muitas famílias estão sendo destruídas por falta de concordância, muitas famílias estão sendo destruídas por falta de liderança, de um sacerdote, de um homem que é o cabeça da sua casa, e de uma mulher que anda lado a lado do seu esposo, e de filhos que se submetem aos pais também. O que falta nessa casa? Conhecimento de Deus. O que falta nessa casa? O temor ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Se não houver temor, e temor, queridos, é relacionamento com Deus. Todas as vezes que eu falo sobre temer a Deus, nunca no meu coração eu levo para o sentido de ter medo de Deus, mas eu sempre levo para o lado de pensar, amar a Deus, concordar com Ele, convocá-lo, chamá-lo, invocá-lo para dentro dessa casa. Então, Deus, Ele precisa ser honrado nessa família. Essa casa é uma casa onde precisa ser levantado um trono para esse Deus, um lugar de adoração para esse Deus. Essa casa deve ser uma casa onde os princípios da palavra de Deus devem prevalecer acima da minha vontade, acima da sua vontade, acima daquilo que nós podemos pensar. Deus, Ele tem que ser honrado. A última palavra sempre tem que ser a palavra dele. Se não for assim, o que vai acontecer? Essa família não resiste. Essa família não suporta. Então, se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e se talvez a sua casa esteja desmoronando, pode estar faltando temor, pode estar faltando sabedoria,
Muitas coisas podem estar acontecendo dentro dessa casa sem que haja concordância com Deus, com a sua palavra e com a sua vontade. Sonde o seu coração hoje. Deixe o Senhor esquadrinhar, sondar o seu coração e perceba que Ele vai falar com você o que precisa ser tirado de dentro dessa casa para que Ele entre, para que Ele seja exaltado. Quero finalizar te dando uma frase. Deus só é honrado quando Ele é o primeiro colocado no pódio do nosso coração. Se o trono de Deus já tem alguém ocupando o lugar, não conte com Ele, porque Ele só vai dar a palavra, Ele só vai bater o martelo, Ele só vai fazer acontecer se Ele estiver sentado nesse trono. Então, saia do trono, levante do trono, não se assente nesse trono que pertence a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Olha, que essa palavra possa fazer diferença na sua casa. Estabeleça um trono de honra para Deus. Honre-o. Estabeleça esse lugar de adoração para Ele. E aí sim as coisas vão mudar. Temor ao Senhor, princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é uma coluna que mantém a nossa casa de pé. Compartilhe essa palavra, deixe o seu like. Vamos fazer com que essa mensagem chegue em muitos outros lugares e em muitas outras famílias. Amém? Te amo em Cristo Jesus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.